O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância que proibiu um vereador de Itatiba de entrar sem autorização em áreas restritas de um hospital, com o pretexto de fiscalizar a instituição. A Justiça entendeu que o direito à fiscalização de um parlamentar previsto na Constituição não pode desrespeitar os protocolos das instituições de saúde e a intimidade dos pacientes. E para a gente entender melhor essa decisão e ampliar o debate sobre o tema, eu converso agora com o advogado Evilásio Tenório, ele que é especialista em direito à saúde. Seja bem-vindo, bom dia e muito obrigada pela disponibilidade do senhor em conversar conosco. Bom dia, Rafaela. Obrigado também pelo convite. Um bom dia a você e a todos os espectadores da TV Justiça. Doutora Evilásio, nesse caso de São Paulo que eu citei há pouco, a gente sabe que políticos, secretários de Estado, enfim, eles gostam de visitar unidades de saúde, às vezes visitas surpresa, né? Existem limites entre o dever de fiscalização, que também é um dever do gestor público, mas a intimidade dos pacientes, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação e o equilíbrio entre as duas questões. Exatamente, Rafaela. Essa decisão ela foi bastante importante porque ela delimitou, de fato, o que a gente precisa entender como o papel constitucional do vereador de fiscalizar, de verificar eventuais irregularidades e o direito que o cidadão tem a ter resguardado a sua intimidade no momento de que ele está realizando um tratamento médico e também a necessidade de respeitar as instituições como um todo. No caso aí é o próprio vereador respeitar a formalidade, respeitar aquela situação, né, mais delicada de um paciente que está no hospital público, que ele está num momento de fragilidade e que ele precisa receber, na verdade, um suporte, atenção na área da saúde, e não ser indiretamente vítima de uma fiscalização que foi arbitrária, né? Porque no caso que a gente está analisando agora, o vereador ele exacerbou, né? Ele exagerou um pouco na sua atuação fiscalizatória, né? E chegou a constranger pessoas, criar situações de discussão, né? No ambiente de saúde, que é um ambiente que deveria ser resguardado com o máximo de cuidado possível, porque a gente está falando de um momento muito frágil na vida de muitas pessoas, né? Que acabaram sendo expostas em vídeos, né, que, querendo ou não, geram um pouco de constrangimento para quem está lá. Com certeza. Doutora Vilásio, essa decisão pode servir como precedente também, né? Porque nesse caso concreto, eu ouvi um termo, né? Muitos gestores contrários a essa ação do político chamaram de uma fiscalização espetaculosa, né? Com intuitos que não somente aquele de uma preocupação com a unidade de saúde, então serve como precedente e alerta também para outros casos semelhantes, né, ainda mais em ano eleitoral, né, doutor? Exatamente, né? Porque a gente tem que entender que essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela reconheceu a importância do papel do vereador de fiscalizar e ela em nenhum momento retirou o poder de fiscalização desse vereador, né? A decisão ela apenas buscou impedir que esse poder de fiscalização ele seja exercido como um espetáculo, né? Que acaba violando a dignidade do paciente e coloca em risco o funcionamento do próprio hospital. Que a partir do momento em que você tira profissionais médicos, profissionais de enfermagem da sua atividade cotidiana, que é cuidar de pacientes, para ter que lidar com uma fiscalização que foi muito, digamos assim, muito direta, que foi muito invasiva, você atrapalha a rotina do ambiente hospitalar. E isso pode ser negativo para o paciente. Não é? E o próprio paciente ele tem, por lei, o direito à privacidade. Tanto a LGPD como até o Estatuto do Paciente protege o direito desse paciente de receber o tratamento de saúde adequado e ter resguardado a sua integridade física, a sua integridade emocional. E um tipo de fiscalização dessa arbitrária, que foi feita sem uma comunicação prévia, com invasão de locais, sem um devido cuidado, gera um constrangimento enorme para o usuário, gera um constrangimento enorme
para a equipe médica e afeta negativamente o cotidiano, o dia a dia daquelas atividades. Doutor Evilásio, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui para falar sobre um tema sensível também, pegando o gancho de constrangimento ao usuário e médicos também, né? Por exemplo, profissionais da saúde, né? Vamos pensar no serviço público, mas vale também para unidades privadas. No serviço público, focando na ética, no serviço público, num hospital, ali no local de vulnerabilidade, né, das pessoas. Esses pacientes, na verdade, esses funcionários, eles podem fazer fotos ali, a gente vê de vez em quando na rede social, fazendo uma selfie ali com pacientes ao fundo, ora brincando num momento de descontração entre os médicos, mas lá no fundo, no canto da imagem, vaza um paciente. Eu vejo que esses casos, vez ou outra, eles chegam ao poder judiciário também, né? Isso pode ou não pode? É uma conduta vedada por lei? Infelizmente acontece muito esse tipo de caso. A gente vê repercussão, vez por outra, de profissionais da saúde que acabam perdendo seus empregos por conta disso. E, de fato, não é que a gente fale aí de um impedimento legal ao fato em si de tirar foto, mas a gente fala da questão da ética, né, do comportamento do profissional médico no ambiente de trabalho. Ele deve se portar de forma adequada ao que se espera de um profissional de saúde. Então, fotos em ambiente de trabalho não são adequadas, principalmente se você expõe pacientes, que muitas vezes pode estar numa posição de vulnerabilidade, uma posição de constrangimento. E o paciente ele tem o direito a ter a sua integridade, a sua intimidade e a sua imagem resguardadas. Então, quando esse profissional da saúde ele ultrapassa o limite do bom senso e parte para retirar fotos, a se comportar de forma inadequada no ambiente de trabalho, ele se coloca numa posição onde ele pode ter o contrato dele de trabalho rescindido, muitas vezes por justa causa, e ele pode até, a depender do nível de exposição que ele causar ao paciente, sofrer algum tipo de processo por indenização, justamente pelo constrangimento que aquela exposição desnecessária pode causar para aquele paciente que é vítima e que não tinha nada a ver com aquele momento de descontração que acabou sendo extremamente exagerado e que pode, de fato, repercutir negativamente, não só naquele momento, naquela atividade que o profissional está exercendo naquele momento, mas pode, inclusive, repercutir para o futuro. Porque ele vai ter implicações tanto na justiça do trabalho, ele pode vir a perder o emprego, como ele pode ter, inclusive, implicações éticas que podem afetar o desempenho futuro da atividade dele. Então, é importante que esse profissional tenha muito cuidado, porque isso pode, sim, prejudicar a imagem dele enquanto profissional da saúde, pode afetar o desempenho da atividade dele, não só naquele momento, como muito para frente. Agora, doutor Evilásio, no Poder Judiciário, né, há uma complexidade justamente porque cada caso é um caso. E agora eu quero trazer aqui, em tese, uma outra questão que revela que o celular, ali no centro cirúrgico, ou num atendimento, ele pode também ser uma ferramenta importantíssima para denunciar irregularidades. E aí agora eu trago o outro lado, um profissional que quer denunciar ali algum ilícito, de vários aspectos, nós temos aí casos de repercussão. Me recordo agora um caso no Rio de Janeiro, de um estupro que foi cometido por um agente de saúde ali durante um parto, ou salvo engano, uma mulher ali, né, que tinha recém ganhado a criança, enfim, numa maternidade. Nós temos tantos outros casos no Brasil também que foram revelados graças à filmagem. Quando que essa filmagem, que essa fotografia ou que esse registro pode ser feito sem que aquele profissional vá cometer algum ato ilícito ou que possa custar ali o trabalho dele, como o senhor falou, que muitos são demitidos, né? Perfeito, Rafael. Excelente pergunta, porque na verdade, quando a gente está tratando desse tema, a gente tem que entender que o problema, na verdade, não é o celular em si, não é um objeto, mas é o uso que você faz com ele, a destinação que você dá a ele. Então, naquele primeiro cenário que a gente conversava de profissionais de saúde que faziam gravações de momentos inadequados,
O problema ali é exatamente a situação vexatória que aquela gravação, que aquela foto cria. Mas nesse segundo cenário, onde o celular ele ajuda a prevenir, né, eventuais crimes e ajuda a elucidar, a esclarecer os crimes que foram praticados, tem muita serventia, não é? Tem muita utilidade aquela gravação, e ela é muito bem-vinda, porque ela vai ajudar a resolver um problema que muitas vezes poderia ter passado despercebido se o celular não estivesse ali. Então, de fato, não é, nesse segundo cenário, ele é importante. Então, mais do que nunca, o que a gente precisa, na verdade, é analisar, né, a situação e entender que o objeto em si ele não é causador de nenhum problema, não é? Na verdade, quem causa o problema é o usuário, né, a partir do momento em que ele dá aquela utilização inadequada ao celular. Então, você pode o celular num hospital, não tem nenhum problema, você pode fazer isso, desde que você respeite as orientações da unidade de saúde, porque às vezes acontece ali naquele setor específico ser vedado algum tipo de gravação, ou naquele outro setor, ou até por uma questão de técnica de equipamentos eletrônicos, o celular não é recomendado ali. Então, desde que o usuário ele respeite as orientações do ambiente profissional e que ele tenha um bom senso, né, que a gente para tudo, não só no ambiente hospitalar, mas na vida social como um todo, acho que a gente precisa muito de bom senso. Então, quando você tem um bom senso e faz um uso adequado, o celular ela deixa de ser um problema e passa a ser uma grande ajuda, uma grande ferramenta que pode ajudar a elucidar muitos crimes e trazer muitas abusividades à tona. Perfeito, com essa excelente reflexão, eu agradeço a sua participação. Conversei com o doutor Evilásio Tenório, que é advogado especialista em direito da saúde. Grata mais uma vez, bom dia para o senhor. Obrigado, Rafael. Um bom dia a você e a todos os espectadores. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes com mais informações do Poder Judiciário para você. Notícias importantes sobre fatos que estão na sua vida, estão na Constituição e por isso mesmo estão aqui na TV Justiça, a TV da Constituição. Até já.